conosco aqui o Maurício Marcelli, que é diretor-presidente da Critério Experts e autor do livro Sinistros na Construção Civil, Causas e Soluções para Danos e Prejuízos em Obras. Por favor. Boa tarde a todos, a todas. É uma honra poder participar de um evento tão importante quanto esse. Poder ouvir uma série de coisas que às vezes a gente tem a impressão que está pregando no deserto. Porque a gente fala aqui, fala ali e parece que nada acontece. Que é o que foi discutido amplamente e a gente vai se apegar também a esse item, que é a questão da manutenção. A nossa empresa Critério é uma empresa que está há 19 anos no mercado, é uma empresa de perícia, né? E seu principal cliente são as companhias de seguro. Nós já passamos dos 6.500 processos de sinistros. Como engenheiro, que adora engenharia, quer dizer, esse trabalho que eu venho exercendo agora nos últimos 18 anos, comecei como calculista, trabalhei em obra, para mim ele é apaixonante, porque dá a oportunidade de ver o que não funcionou na engenharia, né? E que muitas vezes não aparece. No tema específico, a conservação da cidade é um tema que precisaria de uma semana inteira só para isso, né? Tantas coisas que podem ser abordadas nesse sentido. Mas diante da nossa experiência, do nosso segmento, nós escolhemos falar sobre instalações prediais, edificações. E aqui aparece aquilo que foi amplamente discutido aqui, e a gente vai colocar talvez de uma forma um pouco diferente, né? E que foi dito é uma questão cultural. Porque se trabalha muito, né, na correção do problema. E não se trabalha na prevenção do problema. Isso daqui foi muito bem colocado pelos colegas, né? Inclusive na necessidade de você ter que fazer esse monitoramento periódico. E usando o exemplo da medicina, né, todo mundo tem que fazer, depois de uma certa idade, ele tem que ficar fazendo uns exames preventivos. Porque se deixar, né, a casa cai. Mas isso é uma coisa difícil. É uma coisa da cultura, né? Se a gente imaginar, o pessoal que tem carro, eu ouço muito falar, não, eu não levo para fazer revisão. Né? Quando quebrar eu faço, vou gastar lá, não sei, R$300, R$500 de revisão, mas depois ele gasta 2.000, porque quando quebra uma peça, quebra outra e assim vai. Mas eu tenho a sensação que isso está mudando, principalmente nas grandes corporações. Existe essa preocupação de que, como já foi dito aqui também, sai mais caro consertar do que prevenir. O que a gente entende desse processo de prevenção, né? Opa, estou com o mesmo problema do colega aqui que
para voltar o de baixo, né? Para voltar o de cima? Mas aqui eu não estou voltando aqui, não, estou indo para frente. Cadê o colega que passou a mesma vergonha que eu? Ele já foi embora? Ah, não, ele está aqui, né? Eu estava do lado errado. É o botão que está errado. A orientação que não foi bem passada, né? Tá certo. Os principais agentes, por exemplo, que devem ser considerados numa edificação, né? Um deles é o ambiente agressivo, né? Então, muitas vezes, a pessoa pensa uma obra, projeta uma obra e ignora em que lugar ela está, né? Uma região urbana, muita poluição, uma região industrial, né? Uma região beira-mar. São ambientes mais agressivos, que têm que ser tratados de maneira diferente. É o contrário. Isso. Outra coisa que entra na consideração, né, de uma edificação e do planejamento da sua manutenção preventiva, né, é você identificar a operação e o uso dela. Nós vamos mostrar algumas fotos nesse sentido. Eu continuo tendo dificuldade aqui. Bom, vou deixar nessa tela. Uma das coisas que eu acho mais difícil, foi rapidamente comentado aqui, é quando você tem vícios ocultos. Se a gente não está sabendo hoje, ou não tem a cultura para cuidar daquilo que é visível, e virar daquilo que não é bem visível, nós vamos mostrar algum exemplo nesse sentido. Qualidade dos projetos, né? Isso foi uma coisa também muito enfatizada aqui, né? A qualidade do projeto, ela tem que pensar no ambiente, na operação, né? E na facilidade de você fazer uma manutenção. Porque às vezes tem lugares, né, edificações prediais, residenciais, industriais, que você não consegue acessar determinadas áreas que com o tempo elas precisariam ser inspecionadas, né? É para cima que vai aqui, né? Então vai. Olha, aqui nós temos alguns exemplos de ambiente agressivo. Tudo que eu vou mostrar aqui, na verdade, é sinistro, mas a gente também tem confidencialidade, né? Então eu só vou mostrar alguns detalhes, né? Então aqui nós focamos no item madeira, né? Então, são estruturas que caíram, eram galpões industriais que armazenavam produtos químicos agressivos, tá certo? E vocês podem ver, ó, atacou a madeira, né? Principalmente nos pontos de ligação, né? Pode passar o outro. Eu sei que o tempo está curto, eu não vou. Aqui é um exemplo de operação e uso. Essa é uma fábrica de cimento que ninguém se preocupou com a fuligem da produção que foi se acumulando no telhado. Em alguns lugares passou de 7 centímetros. E aí caiu. Tá certo? Quer dizer, é uma fábrica de cimento, quer dizer, não é uma fábrica de sapato, quer dizer, tem engenheiro, tem pessoas que deveriam ter uma consciência, né, de perceber, mas aí de novo é a questão cultural.
A questão dos vícios ocultos, que eu acho que esses são os mais preocupantes. A primeira foto ali da esquerda, aquilo é um hangar que desmoronou. O agente causador, no nosso trabalho a gente procura separar muito. O agente causador é a causa raiz, né? Então, o agente causador aqui foi o vento. Mas não foi um vento acima da norma, tanto que o hangar do lado não aconteceu nada. Qual foi o agente causador? Foi a corrosão da estrutura metálica. E se vocês perceberem na foto de baixo ali, à esquerda, eram os pinos de ancoragem que com o tempo, né, a umidade, etc., eles foram sofrendo um processo de corrosão e, claro, perderam a aderência, né? Mas havia indícios, né, em algumas peças, né, que poderiam levar um engenheiro um pouco mais atento a dizer: isso aqui precisamos fazer uma análise mais criteriosa, né? Vamos em frente. Esse é um outro caso, aconteceu em Manaus. Era também um depósito, né, de produtos eletrônicos, o prejuízo aí foi grande. E você faz um forro, né, e tem uma estrutura metálica ali em cima que nunca ninguém mais vai olhar, né? E ela vai, até que uma hora ela cai. Nesse caso em particular, foi interessante porque eles contrataram uma empresa para colocar aquelas mantas térmicas impermeabilizantes e caiu. Quando eles estavam começando a colocar aquelas bobinas, aí eles queriam responsabilizar a empresa que estava fazendo isso. Passa o próximo, por favor. Para mostrar o estado das peças. Houve um debate muito grande, porque a questão de seguro, causa, essas coisas todas, precisa ficar muito claro. Então, assim, o agente causador aqui, né, não foi a manta. Porque o cara foi lá e colocou a manta. Eu só convenci todo mundo quando eu falei o seguinte: mas poderia ser 4 urubus. Porque eu vi 4 urubus lá no telhado. Estava pedindo para cair. Tá certo? Eu estava pedindo para cair. O cara colocou lá 2 bolos, caiu. 4 urubus também derrubaram. Então, a causa raiz é a ferrugem. Vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre qualidade de projeto, né, a gente tem que pensar, né, na qualidade dos materiais, né, na durabilidade, na resistência desses materiais, às intempéries, tá certo? Vamos lá. Os fatores de segurança, né? Tem um caso que eu não coloquei aqui, mas um desmoronamento, um pequeno desmoronamento no prédio em Brasília, né? Quer dizer, ele tinha uma laje que ela, numa das laterais, era apoiada em tirantes, né? Pilazinho de concreto com umas barrinhas finas. Aí o que acontece? É um tirante, ele provoca microfissuras e vai corroendo. Nesse caso em particular, não dá nem para responsabilizar, porque esses tirantes eram barras de 6 milímetros, né? E eles corroeram, eles subiram em alguns lugares e nem conseguiram quebrar o concreto. Porque toda vez, né, que você tem uma oxidação, né, a expansão do aço é 8 vezes, aquelas carapas lá, e acaba trincando, principalmente quando é pilar e tal. Mas aqui não foi. Quer dizer, foi até o ponto que caiu, né? O fato curioso é que, muito mais do que o evento em si, na reportagem, era que tinha um Jaguar lá embaixo e ele foi todo amassado, entendeu? Aí todo mundo queria saber de quem era o Jaguar. A concepção, né, quer dizer, do projeto também é um item muito importante. Vou passar, tá certo? E qualidade dos materiais é uma coisa, né? Quer dizer, o material adequado. Se eu estou construindo, para citar, né, um prédio, dependendo de onde ele está, da incidência do vento, da chuva, etc.,
eu preciso pensar no tipo de revestimento que eu vou colocar, né? Que vai resistir àquilo. Bom, eu vou simplesmente colocar um gesso, vou pintar, né? Não, vou colocar pastilha, né? Entrando numa área aqui, né? Muito minha, mas também você tem que pensar na qualidade dos materiais hidráulicos e elétricos, né? Então, tem essa questão também, que às vezes a gente percebe que nos sinistros, né? Elas, no projeto, não houve nenhuma preocupação, né? Quer dizer, eu trabalhei durante 10 anos numa empresa onde eu aprendi muito como não se faz engenharia, né? Foi daí que nasceu o meu livro, entendeu? E uma questão séria era projeto, né? Com todo o respeito que eu tenho pelos arquitetos, tenho amigos, parentes, arquitetos, mas muitas vezes o arquiteto ele faz a obra do sonho dele, né? Para mim, na minha concepção, o arquiteto é como um alfaiate. Ele tem que fazer a roupa que veste, né, a necessidade do cliente dele. Como teve um caso, mais do que um. Né? Um caso custou a separação do casal, o outro caso ele não conseguiu mudar para casa porque não tinha nada a ver com eles, né? Tá certo? Então, às vezes, o arquiteto, dependendo da sua experiência, da sua vivência, ele não observa, ele não leva em conta todos esses fatores, né, que às vezes prejudicam, né, você fazer uma atitude, tomar uma atitude de prevenção, né, ou vai ter um desgaste prematuro, né, ou outros tipos de problema. Vamos em frente. Bom, eu estou sendo breve, podia citar outros exemplos, mas eu sei que o tempo está muito curto. Nas conclusões, vamos lá. Se a gente não fizer uma manutenção preventiva adequada e depois corretiva adequada, nós vamos ter uma perda de vida útil. É inevitável. Nós podemos ter um comprometimento na segurança, tá certo? Quer dizer, o desgaste, o problema da estrutura, o projeto. Vamos lá. Nós vamos ter um prejuízo de conforto, né? Você ficar, às vezes, naquele prédio que entra água e tem mofo, e tem trinca na parede, aí o cara vai lá, né, e põe um ferrinho, né, costura ela, mas ela é uma trinca viva, ela só muda de lugar, né? Então, é uma questão de conforto. E, finalmente, o imóvel, ele perde valor, ele tem uma depreciação, né? Então, senhores, para finalizar, eu acho que o nosso trabalho aqui, quer dizer, foi até interessante ele estar meio no final, porque ele vem arrematando e confirmando aquilo que foi dito aqui pelos colegas, né? Da importância da gente fazer, quer dizer, a conservação, né? Fazer uma boa conservação começa por um trabalho periódico, preventivo. Foi dito isso daqui de uma maneira clara, né? Se precisa ter uma metodologia bem definida, até no caso das pontes, né? Trabalho muito bem apresentado. Você tem que ir lá, você tem que ver. Outra questão importante que foi abordada aqui, o cadastro disso, né? Muda governo, muda secretaria, alguém vai lá quer inventar a roda de novo. Bom, vamos contratar uma empresa e vamos lá, né? Contratar a empresa de novo, né? Não se contrata pelo preço, mas pela sua qualificação, entendeu? Cadastro é uma coisa importante. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e é isso. Obrigado. Quero chamar aqui à mesa para sua fala Alex Abico, professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Poli-USP, em Gestão Urbana e Habitacional. Por favor.
Bom, ainda é boa tarde, ainda já não é boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o tema é extremamente importante. Eu acho que durante o dia a tarde de hoje a gente ouviu vários depoimentos, várias apresentações interessantes, muita informação e muitos depoimentos, inclusive não só dos apresentadores, mas aqueles que participaram daquelas mesas que comentaram as apresentações. Eu acho que tem aí um volume muito grande de ideias, conceitos. Quando eu estava me preparando para a apresentação e a encomenda era a conservação das cidades, eu pensei comigo mesmo o que eu poderia estar falando que pudesse contribuir para que a gente conseguisse melhorar a qualidade das nossas cidades, e isso passa necessariamente pela sua conservação. E eu acredito que a minha contribuição ela complementa todas as outras apresentações que já foram feitas na tarde de hoje. Em que sentido? No sentido que eu procuro trazer uma discussão que é um pouco mais abrangente, que envolve o conceito da cidade. Porque, no fundo, todas as obras, os viadutos, as pontes, inclusive todos os temas que foram abordados, de alguma forma vai impactar as nossas cidades, né? Então, eu acredito que a minha abordagem vai ser complementar a que foram as outras apresentações que foram feitas. Bom, eu sei que a gente tem pouco tempo, é muito difícil falar sobre conservação das cidades em tão pouco tempo, mas eu vou tentar ser bastante objetivo para que a gente consiga apontar as questões mais importantes, na minha opinião, a respeito desse tema conservação das cidades. Bom, eu acho que a primeira questão importante para a gente reconhecer é que as cidades elas não são projetadas. Nós falamos hoje à tarde em projeto de viaduto, em projeto de pavimentação, em projeto de barragem. A cidade ela não é projetada, né? O Brasil tem 5.570 municípios. Desses municípios, eu poderia dizer que não tem mais do que 10 municípios ou 10 cidades que foram projetadas do zero. As cidades elas acontecem. Exceções feitas a Brasília, Palmas, a pedaços de Maringá, partes de Belo Horizonte, Alphaville, é uma parte da cidade de Carapicuíba, ou de Santana do Parnaíba, como vocês quiserem. Mas a cidade em si, ela não é projetada. Então, como é que nós vamos conservar este elemento fundamental que é a cidade? Né? Qual é o conceito que a gente vai utilizar para isso? Bem, as cidades, elas acontecem. Elas acontecem e acontecem desde 3.500 a.C. E aqui um bom exemplo da primeira cidade reconhecida como sendo a primeira cidade, que é aquela cidade da Mesopotâmia que surge entre dois rios, ou seja, é necessário haver água e é necessário que naquela época, pela primeira vez, o ser humano, o homem e a mulher deixaram de ser nômades e eles encontraram um território, encontraram um espaço aonde eles pudessem desenvolver as suas atividades. E quais atividades eram essas? Basicamente, a gente reconhece que a agricultura e o nascimento das cidades, elas aparecem conjuntamente. Né? Então, tem aí uma atividade econômica que a gente precisa reconhecer
E eu quero fazer um grande pulo, passando pelo Egito, pela Grécia, pela cidade renascentista e chegando na cidade que nos importa nos dias de hoje, ou seja, a nossa cidade hoje, ela é resultado daquilo que a gente chama da cidade da Revolução Industrial. Nós vivemos, de alguma maneira, vamos dizer assim, as consequências do processo de produção industrial. E o que é essa cidade da Revolução Industrial, essa cidade que a gente está vivendo agora? É uma cidade que nasce no início dos anos 1900, 1880, 1900, e é uma cidade que, basicamente, vive do afluxo de população para as cidades. Sem as mínimas condições de higiene, onde você tem cortiços e favelas. A cidade de hoje, ela não é, nos países em desenvolvimento, e aí a gente tem que diferenciar cidades de países desenvolvidos com cidades de países em desenvolvimento, porque aí não vamos comparar São Paulo com Londres, Nova York e outras cidades desenvolvidas, mas vamos pensar São Paulo como uma cidade de um país em desenvolvimento. E nós ainda vivemos esta consequência desse processo de revolução industrial que aconteceu na Europa e que, de alguma forma, tardiamente vai acontecer no Brasil. E aqui, nesse quadro, eu queria apresentar alguns números para deixar a gente bastante assustado, porque se hoje os problemas são tão grandes, são tão difíceis de serem resolvidos como aqueles que foram apresentados na tarde de hoje, este problema só vai piorar. Só vai piorar. Por quê? Porque teremos muito mais pessoas dentro dos países e nas cidades, consumindo alimentos, energia, água, gerando poluição, lixo, resíduos e assim por diante. Ou seja, é urgente que a gente se preocupe com a questão urbana e que a gente se preocupe, lógico, com o tema do nosso seminário, que é a questão da conservação das cidades. Então, aqui tem alguns números que mostram que realmente em 2030 nós teremos uma população urbana que vai crescer ainda mais do que aquela população que hoje a gente tem. Ou seja, novamente, se os problemas são sérios, os problemas nossos serão cada vez mais importantes e difíceis de serem resolvidos. Este gráfico mostra aqueles números colocados numa curva. Então a gente percebe que a taxa de população urbana, o percentual do crescimento da população urbana no mundo inteiro está crescendo a partir de uma base que é a quantidade de pessoas que moram nos diferentes continentes e diferentes países. A situação em São Paulo é exatamente igual e similar às situações que a gente tem em Jacarta, em Delhi, Mumbai, Lagos, Xangai, Cairo. É um problema mundial e global. Então, tudo bem, nós conversamos hoje muito sobre São Paulo, mas temos que pensar também, alguns casos foram reportados sobre Brasília, sobre Rio de Janeiro, sobre Salvador, mas este é um problema global, esse problema das nossas cidades. O que está acontecendo no Brasil? Então vamos tentar vir só para o Brasil. Para o Brasil, hoje, nós somos 210 milhões de pessoas. Nós não sabemos qual é a taxa de urbanização hoje, porque o IBGE não nos forneceu essa informação. Mas a gente pode perceber que a taxa de urbanização, quando eu nasci, era de 56%, 60%. Taxa de urbanização em cima de uma base de 93 milhões de habitantes. Hoje somos 85% de população urbana de uma base de 210 milhões de habitantes. Ou seja,
nós estamos enfrentando um problema complexo, difícil de ser resolvido, mas que tem que ser resolvido, né? Então, eu gostaria de apresentar algumas reflexões em relação à questão da conservação das cidades, né? A primeira é que existe um pouco essa ideia, que eu acho adequada, que é a ideia da zeladoria urbana. Porque existe um grande esforço de tentar resolver o grande problema do planejamento das nossas cidades. Eu acho que essa é uma questão. A outra questão, que talvez é um pouco aquilo que a gente conversou aqui, é a questão mais de tentar resolver os problemas dos viadutos, da drenagem, das pavimentações, que é muito uma questão de zeladoria urbana. E esse conceito de zeladoria urbana me parece muito importante, que não é o conceito do planejamento urbano, ou seja, aqui nós não estamos resolvendo o problema urbano, nós estamos resolvendo o problema de conservação das cidades, que é um problema da zeladoria propriamente dita. Bom, tem aqui, no meu ponto de vista, inclusive eu achei bastante surpreendente que muitos dos colegas que fizeram apresentações ao longo da tarde de hoje não se lembraram, inclusive colegas meus, o Vitor é meu colega da Escola Politécnica, e ele não se lembrou em falar do plano, da revisão do programa de metas na Prefeitura de São Paulo. Eu acho que alguns de vocês estão sabendo disso, mas no dia 8 de abril, o prefeito Bruno Covas lançou a revisão do programa de metas na Prefeitura de São Paulo. Se vocês derem uma olhada nesse documento que está na internet, vocês vão perceber primeiro de que o novo plano de metas da Prefeitura de São Paulo está focando na zeladoria, o que é uma ótima notícia para todos nós. E do ponto de vista orçamentário e financeiro, ele conseguiu alocar 3 vezes mais recursos financeiros para atividades de zeladoria do que o programa de metas anterior, que era do prefeito Dória. Então eu acho que isso é um fato auspicioso. A segunda questão que eu acho que também a gente conversou ao longo do dia de hoje é que a responsabilidade não só da zeladoria urbana, mas de conservação das cidades, não é uma atribuição unicamente municipal. Ela é municipal, mas ela é do governo estadual e também é do governo federal. E nós temos institucionalmente uma grande dificuldade de fazer um trabalho integrado entre os vários níveis de governo. Eu estou falando aqui de São Paulo, mas eu também estou falando de 5.200 outros municípios no Brasil, né? Como é que se trabalha de maneira integrada? Eu acredito que até agora a gente não aprendeu a fazer isso, né? A gente não sabe trabalhar de maneira integrada a questão do transporte coletivo, a questão da drenagem, a questão do abastecimento de água, a questão da deposição final dos resíduos sólidos. A gente não sabe fazer isso. E se a gente não souber fazer isso, a gente vai continuar enxugando o gelo, né? Então, assim, eu acho que tem aqui uma questão que é muito importante, que é você conseguir trabalhar em vários níveis de governo. Além disso, a gente também teria que aprender a trabalhar, isso é uma questão que eu não coloquei aqui na transparência, mas é conseguir trabalhar o território de uma maneira mais integrada. Nós estamos falando o quê? De problemas da cidade de São Paulo ou estamos falando dos problemas da região metropolitana de São Paulo, né? Então, eu gostaria de não complicar demais o problema, mas tentar dar uma abrangência ao problema de conservação das cidades, que é uma questão territorialmente bastante mais complexa do que apenas ficar resolvendo essa questão no âmbito municipal ou no âmbito do município de São Paulo, né? Lembrando que a região metropolitana de São Paulo tem 38 municípios, ou seja, tem que haver uma articulação entre esses municípios todos se a gente quiser
uma solução adequada e sustentável para o problema. Falamos também sobre a cultura da conservação. Ótimo, todo mundo concorda, mas e daí? Como é que resolve essa questão? Reconhecemos isso, tivemos vários exemplos, mas como é que a gente consegue mudar essa cultura? E veja bem, cultura é alguma coisa que leva gerações para ser modificado. Não é uma questão que você resolve por decreto. Nós precisamos de várias gerações para modificar uma cultura, uma forma de você encarar os seus problemas. E eu queria trazer a brasa para a minha sardinha, que é a questão do ensino. Eu acredito, quer dizer, eu acredito não, eu realmente sei que as escolas de engenharia, nos quais nós fomos formados, ou a maioria de nós foi formada, não transmite a ideia da conservação, a ideia da manutenção, a ideia da operação. A nossa sociedade ela está muito mais interessada em fazer o novo, em cima do terreno totalmente vazio. Quem trabalha com planejamento urbano sabe que, como eu falei anteriormente, a cidade ela acontece. Eu não vou projetar uma cidade. Então eu tenho que aprender, eu tenho que saber nas minhas escolas de engenharia como é que eu faço a operação, manutenção desta cidade, melhorando essas cidades com um ponto fundamental, que é com a população morando em cima dessa cidade. Como é que eu vou fazer isso? Né? Isso é um desafio e ninguém nos ensinou a fazer isso. E esse é um esforço muito grande que precisa daquilo que a gente conversou um pouco no dia de hoje, que era da boa engenharia. Né? O bom engenheiro vai ter que... O bom engenheiro, o que eu chamo de engenheiro urbano, é aquele que vai ter que atuar sobre a cidade com a população morando dentro da cidade. E mais que isso, não só a população morando na cidade, mas também essa população que quer ser ouvida, que quer participar dos processos decisórios dentro dessa cidade. E como é que a gente faz isso? Né? Nós temos que aprender, nós temos que saber como faz isso. Né? Porque nós temos o conhecimento técnico, mas esse conhecimento técnico não é restrito ao nosso gabinete, ao nosso escritório, à nossa instituição. Isso, de alguma forma, vai ter que ser compartilhado se a gente quiser modificar a cultura da não manutenção. Bom, então, como a gente não tem esse conhecimento que foi nos passado dentro das escolas de engenharia, apesar dos grandes esforços que alguns professores procuram desenvolver, acredito que tem aí uma proposta de encaminhamento, né, que é muito singela, que é trabalhar com a chamada educação continuada. Nós estamos acostumados a sair da engenharia e nunca mais voltar aos bancos escolares. E isso é alguma coisa que diversas outras profissões já perceberam, que enquanto você não conseguir desenvolver uma atitude de educação continuada ao longo da sua vida, você não vai conseguir melhorar a sua qualidade técnica, a qualidade do seu trabalho. Né? Então, acredito que conservação das cidades, operação, manutenção, tem tudo a ver com aquilo que eu chamaria de educação continuada em engenharia. Porque se isso não foi apresentado ao longo dos 5 anos do curso normal, 5 ou 4 anos, ou 7 anos, dependendo das pessoas, eu acho que isso pode ser, de alguma forma, complementado com a chamada educação continuada. E, para finalizar, um pouco dentro da linha de que não vamos só apresentar os problemas, as dificuldades,
vamos apresentar também algumas soluções. E talvez uma das soluções que eu acredito mais interessante que tem surgido é a questão dentro das cidades, pensando a conservação das cidades e em pensar naquilo que a gente chama das smart cities, ou seja, das cidades inteligentes. O que são smart cities? É utilizar a ideia da digitalização da sociedade, nós estamos imersos nessa digitalização. Smart cities é a mesma coisa que cidades digitais, onde a gente vai utilizar dispositivos, softwares, equipamentos para melhorar a qualidade das nossas cidades. Né? Alguém, en passant, aqui falou sobre dispositivos digitais para acompanhar e para monitorar barragens, viadutos, pontes e assim por diante. Eu acho que isso é um dispositivo, é um asset extremamente importante e eu acho que a gente, enquanto engenheiro civil, eu acho que a maioria de nós somos engenheiros civis, está pouco conectado com os avanços da engenharia eletrônica. E eu acho que a gente precisa trabalhar em conjunto para que a gente consiga trazer esses conceitos de cidades digitais ou de digitalização dos nossos dispositivos. Bom, e para isso, para trabalhar com Smart Cities, uma notícia interessante para os colegas é que, além de ser professor da Escola Politécnica, eu também estou coordenando uma comissão especial da ABNT que está discutindo requisitos para as cidades inteligentes. Tem toda uma discussão, tem várias pessoas trabalhando nisso e a ideia já existe está sendo construída uma normalização da ISO sobre cidades inteligentes e a ideia é ter logo uma norma da ISO aqui no Brasil, que seria uma norma da ABNT. Eu acho que também ao longo da tarde alguns comentaram sobre normalização técnica. Eu acho que normalização técnica é alguma coisa que também é um espaço muito importante para a engenharia e a gente pode trazer contribuições, ou pode desenvolver contribuições boas junto da ABNT. E aí, o que é cidade inteligente? Né? Segundo a ISO, e isso eu traduzi para a língua portuguesa, a cidade inteligente não é aquela única exclusivamente digital, é aquela que acelera a obtenção da sua sustentabilidade econômica, social e ambiental. Né? Estamos falando de várias questões. Cidades inteligentes respondem aos desafios trazidos pelas mudanças climáticas, rápido crescimento de sua população, instabilidades políticas e econômicas, fundamentalmente melhorando o engajamento da sociedade, aplicando métodos de liderança colaborativa, trabalhando por meio da integração de disciplinas e de sistemas urbanos, e utilizando dados, informações e modernas tecnologias para entregar melhores serviços e qualidade de vida para aqueles que na cidade, moradores, trabalhadores e visitantes, agora e no futuro, sem desvantagens injustas uns para os outros ou degradação do meio ambiental natural. Essa é uma definição da ISO sobre cidades inteligentes. Um depoimento da Francesca Bria, que é a Chief Technology and Digital Innovator Officer da cidade de Barcelona. Existem algumas cidades no mundo que não estão no mundo em desenvolvimento, estão no mundo desenvolvido, que eu acho que são alguns paradigmas para que a gente olhe para fora e veja o que está acontecendo nessas cidades. Segundo a Francesca, Smart Cities, falando sobre Smart Cities e uma pretensão de Barcelona, é que Barcelona quer ter habitação a preços acessíveis, utilizar mais energias renováveis, apostar na mobilidade sustentável, reduzir as emissões de CO2, criar mais espaços verdes públicos e ter uma democracia mais participativa. Estes são atualmente os principais objetivos da cidade. É interessante que a cidade de Barcelona, que é uma cidade muito menor que São Paulo, estabelece um objetivo. Né? E eu terminaria a minha apresentação fazendo a seguinte pergunta:
qual é o objetivo das nossas cidades? Qual é o objetivo da cidade de São Paulo? Não é uma pergunta fácil de responder. Se a gente procurar no plano diretor de São Paulo, você vai procurar respostas a essa pergunta e você, infelizmente, não vai encontrar com tanta clareza como foi dado aqui para a cidade de Barcelona. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Após essas duas brilhantes falas que mantiveram o alto nível dos nossos painelistas, eu quero convidar para vir fazer breves comentários acerca das apresentações o vice-presidente do CESP, Celso Atienza, por favor. E também os engenheiros e delegados sindicais do CESP na Prefeitura de São Paulo, Carlos Lacerda e Fred Okabayashi. Eu quero também chamar os palestrantes aqui, viu, professores, por favor, se compuseram esse painel, por favor. Até foi perguntado se deveria ficar, né? Passei a informação errada, me perdoe. Por favor. Passo a palavra para o nosso vice-presidente Celso Atienza. Bom, boa noite a todos. E vou fazer breve comentário, né, pelas excelentes palestras que aqui tem. Eu acho que é um momento de riqueza e de compreensão, a gente ter novos rumos, novos horizontes e novas metodologias na aplicação. Mas uma coisa precisa ser dita, como o professor estava falando, né, da educação continuada. Só que nós estamos com um problema muito sério dentro da área da educação, porque nós estamos com um nível de qualidade muito baixo, desde a graduação até chegar na pós-graduação. Nós recebemos alunos totalmente sem a informação necessária. E nós estamos tendo um problema com o ensino à distância. A engenharia não pode ter ensino à distância, porque não se aprende nada. A pós-graduação, eu sou professor na pós-graduação de Engenharia de Segurança, e nós recebemos sem a base necessária da engenharia que eles deveriam ter aprendido. A dificuldade que eles têm em depender, a própria Univesp fez um comentário muito forte nos jornais de que os alunos não conseguem acompanhar esses ensinos, até por falta da formação básica, por falta de acompanhamento do professor. Então nós precisamos mudar até o estilo do ensino. Se tudo isso que nós falamos, né, de preparar o engenheiro, de preparar a nova geração, ela tem que passar também por um novo modelo de educação, né? Por uma nova. Agora, não se pode entender que o ensino à distância, que não é fiscalizado, tem pessoas que fazem provas que são presenciais no ônibus. No ônibus. Então, como é que nós vamos resolver esse problema de formar profissionais qualificados se você não tem a base necessária? Então, realmente, isso é um ponto de reflexão que nós temos que fazer, até se quiser ter uma cidade inteligente, nós temos que ter profissionais inteligentes, né? Nós temos que mudar todo o currículo que eles aprendem. A maneira como está sendo ensinada não atende às necessidades da empresa. Então esse é um foco
muito forte, e nós estamos tendo vários comentários, e nós temos pronunciamentos, porque ela virou, o ensino está virando uma mercantilização de alunos. A escola não está preocupada com a qualidade, está preocupada com a mercantilização. Então, a educação não é para ter lucro, é para ter formação. Os países que tiveram problemas aí, China, Japão, né, melhoraram com a educação. Quantos engenheiros estão em postos chaves no Brasil? Nós estamos num país de advogados, de economistas, né? E o trabalhador fica desamparado. O trabalhador não é valorizado. E nós precisamos também cuidar da valorização do trabalhador. Então, são alguns comentários que eu deixo para refletir nesse tempo de a gente pensar um pouquinho nessas coisas. A minha reflexão. Agora eu passo a palavra para o engenheiro Carlos Lacerda, também dirigente do nosso CESP, por favor. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. No princípio, peço desculpas se houver pequenas dificuldades na fala. É que a semana retrasada o doutor Antônio resolveu fazer uma costura aqui e eu estou me recuperando ainda. Bom, obrigado pelo que foi dito pelo engenheiro Maurício, a questão das instalações, das edificações. E até um pequeno comentário em relação a isso. No Rio de Janeiro, que nós tivemos esse caso recente do prédio que desabou, que ruiu, existia uma decisão judicial que impedia a ação da prefeitura, a impedir aquela obra que prosseguisse. Então tem a questão das edificações, e obrigado também pelo professor Alex, e que no início colocou a questão da zeladoria urbana. Como engenheiro da prefeitura, eu gostaria de início comentar uma situação que nós passamos numa gestão anterior. A gente negocia bastante com o executivo e, num determinado momento, nós colocamos para um secretário a necessidade de organizar a importância da engenharia para fazer a manutenção da cidade e organizar a equipe técnica da prefeitura para isso. E ele colocava a dificuldade de, em princípio, concurso, de organizar. As subprefeituras é que fazem a manutenção da cidade, no caso específico de São Paulo. E aí, então, eu pedi para ele, quando ele dizia da dificuldade, eu pedi para que ele olhasse pela janela e me dissesse o que é que ele estava enxergando. E ali, eu comentei para ele, quando o senhor enxerga as guias e sarjetas da cidade, o pavimento, tudo que existe pela janela, tudo que ele conseguisse ver, a rede de drenagem, rios e córregos, prédios públicos, iluminação pública, praça pública, árvores, sinalização viária, os piscinões, sistema viário, pontes, viadutos, obras particulares, hospitais. Tudo isso passa pela engenharia, inclusive pelos engenheiros da prefeitura. Em alguns casos na questão de manutenção, em outros casos de aprovação. Então, eu queria aqui abordar um aspecto um pouquinho diferente. É a questão da organização, no caso da nossa cidade, para que a gente possa fazer a manutenção das cidades. E aí, nesse aspecto, que a gente vem, eu agradeço inclusive o engenheiro Murilo, que é uma situação que a gente vem pedindo há muito tempo. O CESP vem dizendo isso há muito tempo para a organização da prefeitura, e é o que eu gostaria de colocar. Os acidentes que nós tivemos, e isso foi bastante dito no início, na cidade de São Paulo, todos eles poderiam ter sido evitados. Não foi dito, inclusive, aqui, aquela questão do edifício Hilton Paz, que pegou fogo, e houve mortes também. Se a prefeitura tivesse se organizado direitinho, aquilo teria sido interditado, porque a condição foi claramente colocada, e nós não precisaríamos ter tido os acidentes. Os engenheiros das subprefeituras também, que normalmente fazem a conservação da cidade, embora não tenhamos a responsabilidade de pontos e viadutos, mas no dia a dia nós passamos por eles.
a gente enxerga isso. Então, se houver uma organização boa das administrações públicas, a gente pode também melhorar bastante a questão da conservação das cidades. Recentemente, esse ano, nós tivemos uma questão de chuva muito intensa, com morte em São Paulo, e foi dito que era uma questão anormal ou atípica. No Rio de Janeiro, nós já tivemos esse ano 2 questões desse tipo. E depois da segunda, já foi dito por alguns meteorologistas que isso nós vamos ter que nos acostumar com essa situação. É uma nova questão de meteorologia. É uma nova situação e os governos, as prefeituras, as administrações têm que se preparar para isso. Se nós não nos prepararmos para essa nova situação, nós teremos situações graves, desastres, e é o que a gente precisa trabalhar em conjunto, com a universidade, com as empresas particulares, nós da prefeitura, e nos organizarmos nesse sentido. Então, com relação à manutenção das cidades, é o que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigado. Para finalizar esse painel, também teremos o comentário do diretor do CESP, engenheiro Fred Okabayashi. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer e parabenizar os palestrantes, né? O Maurício e o Alex. E esse terceiro painel é muito importante porque ele foge um pouquinho do foco do primeiro e segundo painel, que é a questão da edificação. Eu também sou engenheiro da prefeitura e para nós o grande desafio é fazer a manutenção dos próprios municipais, dos edifícios. Então, nós não tivemos nenhum tipo de evento assim, sinistro que possa ter destaque, mas temos problemas muito sérios, que é a questão, quando se fala da cidade inteligente, a cidade compacta, nós estamos falando somente da cidade formal. Nós temos a cidade invisível, a cidade onde nós temos cortiços, os prédios, né, que têm ocupação irregular, na periferia, onde nós temos as comunidades que eles constroem prédio de 4 pavimentos. Pessoal, você é engenheiro, então não precisa de engenheiro para construir, e lógico que o que nos preocupa é que eles constroem em área de risco, que são mapeados, já sabendo do problema da drenagem, o problema inclusive do escorregamento, do problema dos taludes, e estão lá. Então nós temos um problema que eu sempre coloco, a questão socioambiental. A questão da manutenção, nós costumamos dizer o seguinte, que quando você fala em sustentabilidade, né, a construção sustentável, a manutenção ela se torna mais barata. É nesse sentido que a gente tem que repensar nessa cidade, a questão da construção, inclusive a manutenção dos taludes, a manutenção das marquises, que necessariamente não são de prédios públicos. E nesse sentido, nós começamos a ter um problema muito sério, que não interessa para engenharia os prédios que estão abandonados, e justamente esses que estão sendo ocupados pela população de baixa renda. Eu acho que essa questão que nós estamos enfrentando da manutenção, como já foi dito, não é a cultura nossa fazer um projeto as-built, ter um arquivo para você fazer a manutenção periódica. Nós temos vários colegas especializados nisso, mas a própria prefeitura está começando agora a pensar nessa questão da manutenção como um todo. Então ela vai desde o problema do viaduto, pontes, eu sempre falo, tem o problema dos muros de arrimo, que vira e mexe, ela cede, e quando tem a questão das árvores, né, que recentemente tem caído muitas árvores, essa é uma questão também da arborização urbana e manejo também que precisa ser repensado. Quer dizer, a manutenção aqui da cidade ela é muito complexa. Então, nesse sentido, eu acho que esse seminário ele começa a trazer uma reflexão muito mais ampla, que não é só ponte e viaduto, não. Tem outras coisas que, enquanto não sai no noticiário, ela não se destaca. E tem outras coisas também, que tem um foco para nós que somos da prefeitura, são os moradores da periferia, que são carentes, que não têm as condições, e que lá também está ocorrendo problemas muito sérios, principalmente incêndios e também enchentes, né? São duas questões, né, sinistros que atingem diretamente as edificações. Ok?
comentaristas que voltem aos seus assentos na plateia e que os nossos painelistas continuem na mesa, porque vamos formar agora a mesa de debates.